Muito bem, a gente vai ao telefone conversar com o deputado federal Gilson Marques. Ele é do Novo, aqui de Santa Catarina. Por quê? O deputado é relator de uma PEC que está no Congresso lá, que permite, na verdade, prevê a legalização de contratos de trabalho para adolescentes já a partir de 14 anos de idade. Deputado, esse projeto eu tenho ouvido muita discussão aqui em Santa Catarina. Parece que é um projeto até polêmico, porque quando se fala muito na questão de evitar a evasão escolar, aí quando se permite a criança já trabalho a partir dos 14 anos, isso não facilitaria? Como é que essa questão do projeto que está tramitando? Bom dia, deputado. Bom dia, prazer imenso conversar com vocês. Igualmente. O projeto não tem nada que ver com evasão escolar, porque ele só permite o trabalho no contraturno, de meio período. Então, como no Brasil não existe escola em tempo integral, não existe oferecimento de escola de contraturno, então o trabalho no contraturno de meio período, ele, na verdade, não tem compromisso nenhum de obrigação de trabalho e muito menos de sair da escola. Pelo contrário, ele privilegia a escola. Pois é, o Conselho Tutelar trabalha muito essa questão, diz que a criança, quando ela começa a trabalhar muito cedo, né, o adolescente, já a partir dos 14 ou antes mesmo disso, ela acaba deixando de estudar. O senhor acha que não seria, então, melhor investir em políticas públicas, por exemplo, quando o senhor fala que não existe hoje escola integral, não seria melhor pressionar o governo para que houvesse escola integral para que essa criança ou adolescente permanecesse na escola, deputado? Isso não está na mesa e não tem nenhuma possibilidade, porque sequer a escola normal nós temos no Brasil. É só você olhar o PISA ou qualquer índice de qualidade escolar, você vai ver que os alunos saem do segundo grau sem saber matemática básica, sem interpretar texto. Então, deixar para que o governo, os políticos façam um ensino de qualidade em tempo integral é mentira. É mentira, não vai acontecer, tanto que esse projeto, para permitir dar o direito dos jovens trabalhar a partir dos 14 anos, ele já foi protocolado há 11 anos atrás. Daqui a pouco as crianças estão fazendo 14, quando foi protocolada essa emenda e ainda não foi permitido o direito delas trabalhar e estudar, que é isso que diz essa PEC. O senhor acha que a nossa educação é fraca do Brasil? Não, nem sou eu que estou dizendo. É só você olhar o PISA, por exemplo, que é um índice reconhecido mundialmente, onde faz a medição dos resultados escolares. Sim, o Brasil é péssimo em ensinamentos tanto de fundamental como de segundo grau. Mas... E isso é resultado justamente de uma política pública desastrosa, onde você centraliza em Brasília as disciplinas e o método que todo mundo deve estudar, tendo inclusive um oligopólio aí de educação que é desastroso, de resultado muito ruim. Mas o senhor acha que o resultado dessa política desastrosa não seria melhor? O senhor é deputado, por exemplo, nós temos vários deputados, vários senadores, não seria então uma forma de vocês não deveriam pressionar o governo para que melhorasse a educação ao invés de começar a colocar a criança mais cedo no trabalho? Ninguém está colocando a criança mais cedo no trabalho. O que está se permitindo nessa PEC é uma autorização, um direito. Se acaso o pai do jovem, já que ele é menor de idade, achar que é conveniente, bom, adequado ele trabalhar, ele ter esse direito. Hoje isso não é permitido, é proibido, é uma obrigação de não fazer. Então hoje nós temos a troca da decisão do jovem e do pai pela decisão do político. E exatamente esse é o problema da educação do Brasil. O político manda as crianças, os jovens, estudarem o que eles querem, no método que eles querem, de forma indiscriminada e homogênea no Brasil inteiro, o que não faz sentido nenhum. Porque se tivesse uma livre concorrência não estatal e sim privada, onde os alunos pudessem escolher mais línguas, outro mais atividade física, outro gastronomia, outro gestão, economia familiar, as escolas iriam se esforçar para receber aquele aluno e os alunos iriam procurar as escolas que tenham o maior resultado.
E isso hoje não é possível, porque o aluno é obrigado a estudar com o mesmo método, com a mesma disciplina, e isso resulta num resultado ruim. O conhecimento ele se faz com troca, conhecimentos diferentes, em locais diferentes, onde um vem com arroz, o outro vem com feijão. Hoje no Brasil, infelizmente, todo mundo estuda a mesma coisa e de péssima qualidade, de maneira forçada pelo Estado, onde o custo dessa educação estatal, ele inclusive é maior do que o ensino privado em muitos lugares. Agora, deputado, muita gente está vendo assim esse seu projeto olhando pelo lado negativo. Agora nós temos que ver pelo lado positivo. Além disso que o senhor colocou, o que mais pode ter de positividade nesse seu projeto para esses adolescentes de 14 anos que poderão, se acaso for aprovado, passar? Na verdade, eu não vejo nada negativo, já que é uma expansão de direitos. O que realmente se critica é de que ninguém quer o jovem trabalhando, cortando cana e deixando de estudar. Mas isso o projeto não diz. O projeto, ele proíbe o trabalho insalubre, ele proíbe o trabalho noturno, ele proíbe o trabalho periculoso e ele só pode ser exercido no contraturno. E ninguém quer um jovem, uma criança trabalhando em regime de escravidão, e é isso que geralmente vem na cabeça. Só que, infelizmente, esse tipo de trabalho, ele já existe, ele é ilegal. Hoje nós temos em torno de 500 mil jovens trabalhando de forma ilegal, irregular. Então, quando você traz uma permissão, você consegue trazer uma concorrência legal, um trabalho legal, podendo o jovem então ser registrado, estar sobre o manto da lei e a proteção. Hoje você tem que os políticos, o Estado simplesmente fecham os olhos porque o trabalho não deixa de existir porque a lei não permite. O trabalho continua existindo, só que de forma ilegal e irregular. Então, quando você autoriza, aí você autoriza também que o trabalho seja exercido mediante diversas condições que ajudam, auxiliam tanto a educação como o trabalho desses jovens. Agora, como é que está essa tramitação da PEC no Congresso? Ela agora está na CCJ da Câmara dos Deputados. Uhum. Depois deve ir para o Senado. Como é uma alteração da Constituição, basta o Congresso Nacional aprovar, não precisa ir nem a sanção e nem a veto do presidente. E é importante falar aqui que essa é uma decisão de meio termo. A Constituição de 88 já autorizava o trabalho de 14 e 15 anos. Depois veio, em 98, 10 anos depois, a proibição. Então hoje nós tínhamos na história, em 88, proibindo o trabalho, e depois antes autorizava o trabalho e depois proibia. Essa modificação agora é de meio termo. Permite o trabalho, porém, só de meio período e mediante determinadas condições. Uhum. Então é bastante razoável e proporcional essa decisão. Agora me diz uma coisa, como é que o senhor tem visto a posição dos pais e os demais congressistas, por exemplo, os demais deputados apoiam essa ideia também? Como é que está a questão? É difícil saber, tem bastante controvérsia, tem um número de emendas enormes, uhum. E geralmente as pessoas que são contra é porque não compreenderam a proposta ou não leram a proposta. Acreditam naquilo que vai passando um para o outro, vai ser trabalho escravo, vamos botar o jovem para trabalhar. Sempre quando eu explico para os pais, eu explico, não, cara, não é obrigatório o trabalho. Obrigatório é hoje, que é uma obrigação de não fazer. Então, hoje, por exemplo, se você tem um jovem e admira um mentor, um empresário, um gestor e quiser contratar esse jovem, não pode, é proibido. Então, hoje o pai vai ter, e o jovem vai ter direito, não é um dever, um direito de, se quiser, se ver vantagem, se o jovem se interessar, ele puder trabalhar. Então, os pais são os maiores interessados para que isso aconteça. Lembrando que tem um número enorme de jovens que fazem milhares de outras coisas muito pior do que trabalhar. Diante dessa controvérsia, vocês têm pressionado o governo para também melhorar essa questão do estudo da educação no Brasil? Essa é uma briga constante e que eu, ao contrário dos outros políticos, não vendo esperança. Existem diariamente cortes da
educação, existem diariamente desespero com relação a transporte escolar, alimentação escolar, falta merenda, falta livro. Eu, honestamente, vejo que a melhor forma de resolver o problema da educação é deixar a iniciativa privada cuidar disso e o governo, ao invés de financiar toda essa estrutura que não dá certo, dar um voucher. O governo não construiu o mercado, contratou o caixa, plantou a cenoura, contratou o transporte. Você deu um voucher, um Bolsa Família, as pessoas vão no mercado comprar o que precisam num livre mercado. Poderia funcionar exatamente igual no setor de educação. Não precisaria construir as escolas, contratar os professores, a administração, um ministério em Brasília cheio de burocrata decidindo o que o Brasil inteiro deve estudar e fazer e como fazer isso. Bastava você dar um voucher para as crianças ir na rede onde, bem interessadas, as escolas iriam se interessar em fazer um bom trabalho, teriam incentivo de melhorar, fazer um bom trabalho de uma maneira muito melhor. E seria mais barato para todo mundo, lembrando que nós é que pagamos essa estrutura ineficiente. Okay. Agora, pelo que eu entendi aí, é um projeto que é bom. Ele veio para quê? Esse projeto veio para quê? Para legalizar, principalmente aquilo que os adultos ganham, o jovem passar a ter direito, porque pela sua colocação aí, hoje no Brasil, o jovem continua trabalhando, mas porém sem ter o direito naquilo que é o verdadeiro, né, deputado? Isso, é que as pessoas pensam que se está no papelzinho, se o político aprovou, se tem um carimbo do governo, a coisa funciona. É engraçado. Hoje é proibido, hoje a situação é essa, é proibido trabalhar aos 14, 15 anos. Então tá resolvido. Ninguém trabalha, é isso. Então tá. É incrível. Então o que faz essa lei? Permite o trabalho mediante condições. Você traz para regularidade, para legalidade. É engraçado, eu fiz uma reunião no Congresso com o Ministério Público do Trabalho. Eles também são contra essa pauta, porque são contra o trabalho infantil. Acabou a reunião, eu saí do Congresso para ir almoçar, tinha um pai com 2 crianças no sinaleiro, sendo, na minha opinião, abusadas e serem alvo de tentar sensibilizar e sensibilizam os pais para dar gorjeta. O que o Ministério Público do Trabalho faz? Na frente do Congresso, no sinaleiro. É esse o trabalho que a gente precisa evitar. É o pai que abusa do filho de diversas maneiras. É isso que a gente precisa evitar. Agora, o pai achar que é o bem para o jovem trabalhar de forma legal, regular, com carteira assinada, esse é o problema do Brasil? Então é fechar os olhos para a realidade, infelizmente. É verdade. Deputado, obrigada pela sua participação. A gente continua acompanhando. Qualquer novidade, a gente está aqui à disposição, ok? Eu que agradeço. Muito obrigado pela oportunidade. Estou sempre à disposição. Ok, um abraço, deputado. Tá aí o deputado Gilson Marques, então, ele que é deputado novo, deputado federal, é de Santa Catarina, com esse projeto que está tramitando no Congresso Nacional.